Bom, agora temos um tema chamado a Fórmula do Amor como principal fundamento do Senhor Jesus. Então, o título é O Amor de Deus Supriu Todas as Coisas. Então, vamos ver aqui o Evangelho de João, o Evangelho que eu gosto muito. Todos os irmãos, eu sei que a Cone gosta muito desse Evangelho, que é o Evangelho dentro da teologia é único. São três que são sinópticos, que são muito semelhantes entre si, e esse é único em amor. É o chamado Evangelho, às vezes, do amado, do Senhor Jesus, ou apóstolo João. Também outros nomes mais ele tem sugerido, mas ele é o único de unidade, às vezes traz a ideia de unigênito, como o Senhor é junto com o Pai, o Criador, o Senhor dele, o Pai dele, o Senhor Jesus. E os sinópticos são Marcos, Lucas, Mateus, são muito semelhantes. Então, sinópticos de uma óptica de sinonimia, alguma coisa como sinônimo. Então, nós temos aqui no capítulo 3 de João, o verso 16, 3 e 16. Inclusive já foi usado em rádio, em outros lugares, como a Fórmula 3.16, o nome de programas de rádio e tudo mais, referente a esse texto, que às vezes confundem em dizer que tudo tem salvação no mundo, todas as pessoas jovens podem se drogar, se prostituir, usar da feitiçaria, roubo e ladruagem, tudo que condenam o decálogo, os 10 mandamentos. O jovem ele é livre a fazer, que parece que esse verso supre, é uma mentira. Ele ama o mundo, o Senhor, de tal maneira que ele deu o Filho dele para nos salvar. Mas não quer dizer que ele ama o mundo como o mundo é, que é mentira. Então está escrito assim, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, já aqui nesse texto já tem uma paulada que é para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tem que crer no Senhor, mas crer nele é fazer os princípios da vida cristã e moral que a própria Bíblia e o Evangelho pedem. Aí se crê, então se crê por fundamento do Evangelho na Escritura, que é a partir de Deus. Se acaso a pessoa crê, mas não pratica essas obras, então a obra dela é morta, então ela é condenada a não ir para a vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Filho unigênito é filho igual a Ele. Então, Jesus é igual ao Criador, o Pai. Deus Pai. Então, Deus é o Espírito Santo, é Deus. É o Espírito de Deus glorificado e tudo mais. E o Espírito Santo é a maior bênção que nós temos, irmão. Não tem como a gente não gostar do Espírito Santo. A missão que faço como cristão, todos os dias, eu acho que é a melhor coisa, eu daria tudo para ficar com o Espírito Santo. Eu entregaria toda, já dei a minha cabeça ao cristianismo para morrer, seja o que for, toda afronta, toda injustiça, imoralidade que possa me perverter, blasfemando, que eu proteja a Deus, as crianças, a parte fiel da igreja, com os velhos e toda a igreja remanescente para a glória do Senhor, os santos do Senhor. Então, aqui nesse verso diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está dizendo a mesma coisa que se precisa de Jesus para ter vida eterna. E por isso que Ele enviou. Então, como Ele enviou, é só por Jesus para a gente ser salvo. Já tem uma música que eu louvo, é Triunfo. Então, o triunfo é uma glória, uma vitória muito enorme, grande. Era usado no sistema antigo, uma expressão em se triunfar, em se vencer, ser vitorioso, é coisa de tipo pódio, de se estar num altar de posição assim, em degraus assim, de quem venceu, e de uma forma que não tem como se vencer. Então Jesus triunfou por nós. Nós temos aqui mais um verso aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2, e verso 9 está escrito assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Então,
Deus preparou para aqueles que amam Ele. Então, como disse no verso lá, que aquele que crê em Jesus vai ter a vida eterna. Então, tendo a vida eterna, o Senhor tem muitas coisas preparadas para nós. Por quê? Porque para aqueles que o amam. Como nós amamos o Senhor, nós vamos obedecer a sua palavra, e crendo no Senhor, nós vamos fazer a obra do Senhor, que é se fundamentar e desenvolver o cristianismo, uma ciência de conhecer e entender o intelecto de sabedoria, não só entre os homens, mas que Deus concebeu e Deus deu aos homens, a sabedoria. Essa ciência tão preciosa que é, e de conhecimento, que nem Salomão se encheu de conhecimento e ciência que Deus deu. O Senhor nos deu pelo Espírito dele, o Espírito Santo, a entender e nos consolar e interpretar, e que nós possamos sobressair em entendimento e intelecto, em que o que Ele nos deu é muito grande, o Senhor. E a gente não compreendeu ainda a preciosidade de estar com o Senhor, pelo amor que Ele nos deu. Então, Ele preparou para para os que o amam. Aqueles nós que amamos a Deus, ao Senhor, temos muitas coisas que está preparado. Então, no verso de João 3,16 diz que aquele que crê no Senhor Jesus é salvação para a vida eterna. Que Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele amou nós também de tal maneira. Então, como Ele amou nós, então Ele preparou coisas para aqueles que o amam, nesse encontro que a gente tem tão grandioso, que é de se conhecer. Então, Jesus é a pessoa mais extraordinária da Bíblia. Ele não havia maldade, não havia nada de mal. Ele foi a luz que foi rejeitada pelos homens. Os homens o rejeitaram. O mundo o rejeitou, mas Ele veio para aqueles que estavam no mundo, mas não por Ele amar o mundo, ou amar aqueles que estão no mundo e no pecado. Não, mentira. Ele veio para aqueles que estavam no mundo e haviam se perdido, mas já eram dele. Então, porque vós já estáis comigo, nós já estamos com o Senhor, mas existe algum de nós que somos salvos e que escolhemos por livre-arbítrio. Tem alguns que o coração tem pelo Senhor desejo de ser salvação e servir o Senhor, mas estão presos, amarrados no mal. Então, por esses o Senhor veio para salvar, para aqueles que estão no mundo. Mas por nós, que já estamos com Ele, não, vós já vos tenho comigo. Mas o médico veio para aqueles que estavam enfermos. Então, mas aqueles que são da salvação. Tomara que o Senhor, se diz Oxalá, uma palavra que eu não gosto muito, parece espírito, que salve todos do mundo. É o meu desejo também. Só que alguns são condenados para a vida eterna, são salvos para a vida eterna. Alguns são condenados ao fogo do inferno, a Bíblia fala. Então tem alguns que não aceitam o Senhor. Alguns não aceitam o Senhor. Algumas pessoas já se diz a terça parte dos anjos que caíram na Bíblia e tudo. Já alguns não aceitam o Senhor, e já alguns aceitam e acreditam e querem o Senhor, desejam Ele, como nós desejamos. Então a Bíblia fala em muitas partes em amor, no amor que Deus deu por nós, e na cruz do Calvário e tudo mais. E Ele amou de tal maneira que aquele que crê, o Filho unigênito, Ele entregou, o Senhor Deus, Ele entregou o Criador entregou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Como se fosse Isaac, que Abraão prefigurava como o Senhor Isaac e Jesus. Isaac levou madeira para fazer o fogo em volta dele, fazer o holocausto, ele ser morto, sacrificado. E o anjo do Senhor trouxe um cordeiro. Então, só que no caso de Jesus, como Abraão representa como se fosse o Senhor levou Jesus no madeiro. E ele levou a cruz também, que nem Isaac, além, a ser sacrificado vivo, feito um holocausto espiritual, ser queimado no lugar de todos os homens. Porque a cruz antes era maldita no tempo de Moisés. Maldito que for pendurado no madeiro. No livro de Atos diz, então, penduraram a Jesus, a esse, que era para nos salvar, então pendurasse no madeiro. Então, foi pendurado no madeiro porque o madeiro era um lugar de condenação
que todo fiel e salvo, às vezes hoje a gente vai fazer um boletim de ocorrência, ninguém não escapa, crente ou não, às vezes a gente inocente fica na cadeia, pode ficar. Naquela época a cruz, às vezes, pegavam uma pessoa inocente e ele ficava pendurado no madeiro. E às vezes a alma ficava penando ali no madeiro. São mitos assim. Mas de qualquer forma, Jesus ele foi extinguir e deixou para trás todo o caractere familiar e genético humano de pecado e deixou no madeiro. Deixou um abismo de 3 dias e nos salvou da morte, que havia a condenação da morte é ficar no túmulo, ficar no caixão. Quando Jesus ressuscitou, o túmulo de diversos mortos se abriram e voltaram. Então, Jesus nos salvou, nos remiu. Foi o novo filho da promessa para um Israel espiritual, que nós fazemos parte da igreja. Então, o Senhor nos amou de tal maneira ao mundo, a toda a criação, que entregou o seu Filho. Ele se manifestou, se fez carne e veio para nós, para que todos fossem salvos, pudessem crer nele. Então, nós temos que crer no Senhor. E além de crer, praticar. Porque aquele que não pratica, aquele que crê, ele é louco. Então não é só dizer de boca para fora. Então, já no livro de Tiago diz que vós erreis por falar. Falar todo tipo de coisa, não é falar de boca para fora, não. A pessoa tem que falar, eu creio, mas tem que ser de coração, e tem que acreditar no Senhor. E nessa crença tem uma transformação de conversão, e se convertendo e fazendo a obra, se transformando nos caracteres, nos preceitos de Cristo. No caractere, na aparência de Cristo. Uma característica. Quando Cristo habita em nós, não é mais nós que habitamos, nova criatura somos. Aí o Senhor transformou, como Ele teve um corpo perfeito, mais um para ser salvo, porque por nós mesmos a gente não pode ser salvo. Então o amor de Deus é tudo em nós, é todas as coisas. Muito obrigado.